Olá, aqui é o Arion e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Asa Trader. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante. São os erros que você não deve cometer na bolsa de valores. A gente está acostumado a ver por aí os grandes ganhos que algumas pessoas ou instituições têm na bolsa, mas existe o outro lado, os erros que cometem. Pois é, a bolsa de valores não são só acertos e grandes ganhos, mas também tem as perdas e os erros. E o erro é uma coisa muito comum no mercado financeiro, principalmente para quem está iniciando no mercado. Eu sei como é, eu já errei muito quando estava aprendendo na bolsa, e uma coisa que aprendi depois de tanto tempo é que é melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos, é mais barato. Aprender com nossos erros, pelo menos no mercado financeiro, é caro, nos custa dinheiro, sai do nosso bolso. Então, nesse vídeo, vou te dizer os principais erros que você não deve cometer e assim preservar o seu patrimônio. E o primeiro erro, que é muito comum, principalmente para quem está iniciando, é superestimar o conhecimento. Achar que ler um livro, um PDF ou um blog já sabe operar no mercado e sabe ganhar com isso. Não caia nessa. Não é porque você viu um vídeo no YouTube que diz que você deve comprar a ação que está barata só porque ela caiu demais. Não é por isso que você é um expert no mercado de ações, no mercado financeiro. Então é necessário estudar, tem que ler livros de análise técnica, tem que aprender sobre a psicologia aplicada no mercado financeiro, porque senão você vai cometer um erro que muitos cometem, em se desesperar por qualquer movimentação natural do mercado. É renda variável, os preços têm movimentações diárias e isso é normal. Lembra do seguinte, da mesma forma que tem gente vendendo, tem pessoas comprando. As visões, a leitura sobre o gráfico de uma pessoa não é igual para outra pessoa. Tem pessoas que estão enxergando um sinal de compra no gráfico, enquanto tem outras que já estão enxergando um sinal de venda, uma tendência de baixa. Aqui na Asa Trader, por exemplo, utilizamos somente um método. Esse método vale para qualquer ativo no mercado internacional e também no mercado nacional. Quem aprendeu o método tem a mesma leitura, sabe quando está em tendência de alta e de baixa e o preço que deve comprar e vender, mas isso porque está utilizando apenas o método. E isso basta para ganhar no mercado de ações. Um outro erro muito comum que é achar que vai ficar rico da noite para o dia. Acha que descobriu uma ação por R$ 5 e vai aplicar todo o seu dinheiro na small cap porque acha que descobriu o pote de ouro. Não é assim. Cada trade é diferente, cada aporte é diferente. Você pode ter retornos consideráveis sim, mas não é de um dia para o outro. Isso eu garanto para você. Quando fizer o seu primeiro aporte e ver seu dinheiro rendendo 2% em um dia, você vai querer vender o mais rápido possível para garantir aquele lucro, aquele rendimento bem pequenininho. Aí já está cometendo um erro. O pensamento de garantir aquele pequeno lucro. Daí entra a teoria da perspectiva. Ela detalha como as pessoas naturalmente escolhem os riscos. É uma teoria desenvolvida por Daniel Kahneman, acho que em 79, e consiste em uma teoria que detalha a maneira como os indivíduos escolhem esses riscos que possuem probabilidade de resultados muito incertos. A teoria ilustra algumas das maneiras aparentemente ilógicas e irracionais de que as pessoas podem fazer as suas escolhas. Por exemplo, todos nós preferimos um ganho ao invés de uma perda, isso é lógico. Mas de acordo com essa teoria, uma perda tem um impacto emocional maior sobre nós do que o ganho. Então a gente tende a evitar uma perda do que aceitar um ganho proporcional a essa perda ou até mesmo maior. Digamos que você tem a garantia de receber R$ 100, mas se você esperar algum tempo, você talvez poderá receber R$ 200. De acordo com a teoria, você provavelmente vai preferir receber apenas os R$ 100 por estar garantido, evitando experimentar aquela dor de uma perda, mesmo tendo a possibilidade de ganhar mais. E de alguma forma muito irracional, perdemos toda essa aversão ao risco quando o ganho é grande o suficiente, mesmo que as chances de obter esse ganho sejam muito pequenas. Nós demonstramos isso quando compramos ingressos de loteria, com a esperança de ganhar uma fortuna. Apesar de saber que certamente vamos nos decepcionar quando os números que escolhemos não foram sorteados,
Essa teoria é aplicada todo dia no mercado financeiro inúmeras vezes. As pessoas aceitam ganhar um pouquinho para não correr o risco de perder, mas quando nós mostramos ganhos irreais, a gente paga para ver. O problema é que esse teste sai do nosso bolso. E tem um outro erro que nos acomete quando montamos uma posição. Você tem que ter uma noção de risco. O quanto você está disposto a perder caso tudo dê errado naquela operação. Não adianta entrar só com uma visão de ganho. Lógico que estamos no mercado financeiro e com um propósito que é aumentar o nosso patrimônio. Mas e se a minha leitura do gráfico de uma ação estiver errada? Quanto que eu vou aceitar perder nessa operação? Esse erro tem que ser calculado. Lógico que não depende somente da leitura. Às vezes pode vir uma notícia qualquer que pode fazer qualquer papel desabar. Aí não existe análise fundamentalista ou análise técnica que explique o desespero do mercado. Então, nesse cenário em que a nossa operação está indo contra, eu tenho que definir um stop. E esse stop sempre é técnico. Nunca baseado por notícia ou financeiro. Estou falando bastante desses erros, mas são erros que cometi. Lembra que falei para você que deve aprender com os erros dos outros? Então, aprende com esses erros que estou falando, que passei no início da minha profissão, tá? E não diversificar os seus trades ou os seus investimentos é um deles. Operar somente um ativo e aplicar todo o seu dinheiro em um só ativo, ou pior, em uma só operação, é um erro muito grave. A diversificação nas operações é o que traz a média positiva para você no final do mês ou no final do ano. E diversificar em uma só bolsa não quer dizer que você está diversificando o suficiente. Por isso que aqui na Asa Trader também operamos nas bolsas americanas. E uma outra coisa, não existe ação em promoção. Se o preço da ação caiu muito, não quer dizer promoção, quer dizer que a ação está em tendência de queda. Não é para sair comprando, enchendo o carrinho como se fosse no supermercado em promoção, pegando até o que não precisa. Espera um padrão clássico de reversão ou acompanha sempre a tendência da ação. Está em tendência de alta, você vai trabalhar comprado na ação. E se está em tendência de queda, você vai trabalhar vendido na ação. Agora vamos aqui no gráfico que eu vou mostrar alguns erros que o trader comete no mercado. Por exemplo, você abriu o gráfico aqui e encontrou essa tendência de queda aqui. Se está em tendência de queda, você não deve operar contra a tendência, correto? Você vai operar o quê? Sempre a favor da tendência. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes aí você vai encontrar algumas pessoas falando, ó, tá caindo uma ação, tá barata demais, é hora de comprar. Mas não tá barata, a ação está em tendência de queda. Você não sabe em que ponto ela vai retornar aqui. E para ela retornar, não vai retornar de uma hora para outra. Isso vai demorar, então você vai ficar com seu patrimônio ali preso por algum tempo se você efetuar alguma compra em uma tendência de queda aqui. Aqui é possível sim efetuar uma operação, mas é possível efetuar uma operação a favor da tendência de queda. É possível você vender ações, tá? Então, nesse caso aqui, você vai operar a favor da tendência, você vai estar vendendo e não comprando. Por quê? Porque se você comprar aqui, a ação continua a descer. Aí você vai lá e comprou de novo. A ação está descendo mais ainda. Comprou de novo, a ação está descendo mais ainda. Além de estar perdendo dinheiro aqui, você ainda vai estar com o capital preso por muito tempo, se a ação tiver uma reversão de tendência, tá? Que isso aqui não é garantido. Então, ao invés de você fazer isso aqui, espera, se você quer efetuar somente operações compradas, espera haver uma reversão aqui da tendência. Arion, vou ficar sem operar? Não, você não vai ficar sem operar, sabe por quê? Porque tem outros ativos na Bolsa de Valores, nem todos eles estão em queda. Inclusive, você também tem outros mercados aí, tem o mercado norte-americano, que é muito simples também de você abrir uma conta numa corretora e começar a operar. Aqui na Asa Trader a gente já opera lá no mercado americano, porque é simples. Então, tá nessa tendência de queda aqui? Fica de fora, tá? Vai para outro ativo, não tem um porquê você fazer esse tipo de operação aqui, tá bom? O que também pode ocorrer, por exemplo, houve uma queda muito grande aí. Pô, houve uma queda muito grande, 30%, 40% no ativo, tem gente que vai lá e corre e compra. Para quê? Mais uma vez, está em tendência de queda, não é para fazer nada aqui. Uma outra coisa também você tem que ficar de fora, quando você abrir o gráfico e ver essa confusão aqui. Essa confusão aqui, sabe o que é? É somente
a consolidação também vai ficar de fora. Por quê? Porque isso aqui é uma briga muito grande, você não sabe qual é a tendência do ativo. Se está indo para baixo, indo para cima, você não tem o que fazer nada aqui. Fica de fora, porque isso aqui vai fazer você ficar nervoso, vai fazer você perder dinheiro, se você vai hesitar em sair da operação com alguma perda, vai querer também hesitar em sair de alguma operação porque o ganho está pouquinho ali, já que você ficou muito tempo e você acha que merece mais, e isso aí é um erro do mercado, tá? Você não tem que achar que merece mais, o mercado é soberano, aceita o quanto ele está te dando, tá? Mas o mercado também não tem culpa que você entrou nessa consolidação, tá? Então não é para ficar esperando um milagre para ver se sai dessa consolidação. E o pior, você entrou comprado aqui nessa consolidação e se rompe e vai para baixo. Começa a cair a ação. Além de ficar muito tempo preso com capital ali, você ainda está perdendo dinheiro sem necessidade, porque você fez uma escolha muito ruim aqui em entrar em uma ação em consolidação, tá? É verdade que muitas ações aí passam boa parte do tempo em consolidação, porém tem outros ativos que ficam em tendência, tá? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, nem todos os ativos estão em consolidação ao mesmo tempo, nem todos os ativos estão em tendência ao mesmo tempo, tanto em tendência de alta quanto em tendência de baixa. Então, fica de fora nessa área aqui, nessa zona aqui de briga, porque não tem necessidade em você arriscar aí o seu patrimônio nisso aqui, tá? Quer arriscar? Arrisca analisando bem um gráfico, arrisca em um gráfico em tendência, um gráfico em tendência de alta, ou se quiser operar vendido em gráfico em tendência de baixa. Então, antes de você entrar no gráfico, o que você precisa fazer? Passo número 1, antes de tudo, você vai verificar a tendência do ativo, tá? Por exemplo, aqui está em tendência de alta. O que eu vou fazer aqui? Procurar o melhor ponto de compra, né? Não vou operar vendido aqui em hipótese alguma, não vou operar contra a tendência, isso aí é muito irracional. Por exemplo, a ação veio aqui, fez um pivôzinho aqui, teve esse pequeno recuo, voltou a subir, olha as pernadas de alta que dá. Uma ação em tendência é isso, a ação em tendência é muito fácil de operar e é isso que você tem que procurar nas ações, tá? Não é tentar caçar uma entrada, é você achar uma operação fácil, tá? E operação fácil tem, é só você não se afobar, é só você ter mais paciência para fazer as operações. Não tem necessidade de você começar a abrir vários gráficos ali, vários tempos gráficos para começar a operar. Por exemplo, eu estou no gráfico diário porque eu opero swing trade, porque são operações muito mais fáceis. Então, eu não vou ficar colocando aqui em gráfico de hora, gráfico de 60 minutos, não vou ficar colocando em gráfico semanal, não vou ficar colocando em gráfico mensal. Se eu estou em gráfico no diário aqui, eu estou acostumado com esse tipo de gráfico, eu vou operar somente em um tempo gráfico. Ariel, mas você opera só em um tempo gráfico? Eu opero em um tempo gráfico, porém eu visualizo, por exemplo, a tendência no gráfico semanal, que me dá uma clareza muito maior de como está aquele ativo ali, se ele está muito esticado em comparação às médias, como é que ele está em relação da média de 200 períodos, que é muito importante. Então, tudo isso vai dizer para mim se a ação está boa ou não para entrar, o que eu tenho que ficar de fora. Então, procura sempre as melhores oportunidades, tá? A ação está em queda, de novo, vou bater nessa tecla, a ação está em queda, não entra, tá? Espera uma tendência de alta aí, espera um recuo, espera um padrão clássico de reversão, sempre tem no mercado, não precisa se afobar e comprar um ativo que está em queda, tá bom? E se, por exemplo, você comprou uma ação, começou a cair muito por algum dado, por alguma notícia, sai da ação, estopa, sai da operação ali e parte para outra operação, tá? Tem muita oportunidade no mercado para você e não deve ficar preso aí somente em uma operação. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Curta, compartilhe esse vídeo aqui. E se tem alguma dúvida, se tem alguma ideia de conteúdo aí, é só deixar aqui nos comentários que eu mesmo vou responder e fazer um conteúdo aí em cima do que você sugeriu, tá bom? Até a próxima!